Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com mais um vídeo do Manual do Lingo com exercícios desenvolvidos de programação matemática. Esse é o manual desenvolvido pelo Departamento de Computação do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu não tenho nenhum vínculo com a instituição, nem com o departamento, e utilizo esse manual somente como arquivo público. Para acessar esse PDF, basta digitar no Google Manual do Lingo ou clicar no link na descrição desse vídeo, que eu vou deixar o link aqui desse PDF. Bom, então nós estamos analisando os modelos que estão contidos aqui nesse manual e vamos para o que está na página 68, que é justamente o modelo de número 13. Vamos ler aqui, então, qual que é esse problema. Vamos lá. Esse daqui é um problema de corte de estoque unidimensional. Ele utiliza os dados da questão anterior, então vamos ler aqui com bastante atenção. Relativamente ao problema anterior, considere que a serralheria não tem espaço para reaproveitar as barras menores não usadas. Elabore um modelo de programação linear inteira que minimize as perdas com os cortes e com o excesso de barras menores não aproveitadas. Bom, então antes de continuar aqui, vamos dar uma pausa e ver o que aconteceu na questão anterior. No item anterior, então, no item 12, temos o seguinte problema. Vamos lá. Uma serralheria dispõe de barras de 7 metros de comprimento que devem ser cortadas para obter barras menores, atendendo a uma encomenda. As seguintes quantidades e tamanhos são requeridas: 92 barras de 2 metros, 59 barras de 3 metros e 89 barras de 4 metros. Elabore um modelo de programação linear inteira que minimize as perdas com os cortes. Vamos ver a solução, então, que esse modelo teve. Nesse modelo, nós vamos ter um excesso de 76 barras de 3 metros, ou seja, vão sobrar 76 barras de 3 metros. Todavia, nós não vamos ter perda de barra, ou seja, não vai sobrar nenhum pedaço menor de 2 metros, ou seja, não vai sobrar nenhum pedaço de 1 metro. Com isso, então, essa empresa, teria lá o estoque dessas 76 barras de 3 metros. O que acontece é que, como foi anunciado na questão, a empresa não teria o espaço para armazenar essas barras que sobram. Então, ou sobrar uma barra ou eu cortar em excesso, daria o mesmo. Então, nesse novo modelo, nós precisamos fazer algumas adaptações na função objetivo. Vamos ver aqui, então, como que funciona isso. Nós temos aqui os dados de entrada para o problema, são os mesmos do problema anterior. Então, tem os padrões, conjunto de padrões de corte, as barras, conjunto de barras, perda I, perda com os cortes realizados de acordo com o padrão I em metros, demanda J, demanda por barras do tipo J, dimen barra J, dimensão da barra tipo J em metros, e o nosso A e J, que é a quantidade de barras tipo J produzidas no padrão de corte I. E a nossa variável de decisão, que é o XI, que é o número de cortes realizados segundo o padrão I. Antes, nós tínhamos, então, que a perda total seria justamente a soma da perda que nós teríamos de cada padrão vezes quantos cortes nós fizemos naquele padrão. Ou seja, em outras palavras, seria exatamente essa parte que nós temos aqui. É justamente a perda vezes quantos cortes eu fiz utilizando aquele padrão. Vamos ver aqui no exemplo. O padrão 1 tem uma perda de 3 metros. Logo, nesse caso, eu teria o nosso perda I, é justamente os 3 metros, vezes quantos cortes eu fiz utilizando o padrão 1, mais 4 vezes quantos cortes eu fiz do padrão 2, mais 0 vezes quantos cortes eu fiz do 3, mais 1 vezes quantos cortes eu fiz utilizando o padrão 4, e assim por diante. Com isso, nós chegávamos numa perda total. Nesse novo modelo, nós continuamos tendo, sim, essa informação, porque isso continua sendo uma perda. Só que agora, nós adicionamos uma nova informação. Que informação é essa? A informação que nós queremos minimizar agora é sobrar estoque. A sobra do estoque é dado justamente por isso aqui. Isso aqui indica quantas unidades sobraram de cada tipo, de cada padrão. E depois eu vou pegar quantas unidades sobraram de cada padrão vezes quantos metros tem aquele padrão. Então, vamos entender aqui. Essa informação daqui é justamente quanto nós produzimos. E isso daqui é a nossa demanda. Vamos entender, então, essa fórmula daqui. Nós temos aqui o nosso A e J vezes XI. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte.
Para cada um dos padrões, então, e observe que nós temos aqui também uma somatória dentro das barras. Então, para cada um dos padrões, ele vai fazer o quê? Para cada uma das barras. Primeiro dos padrões. Então, vamos lá. Ele vai pegar essa informação aqui do zero, ou seja, no padrão 1, eu tenho 0 barras de 2 metros. O zero é justamente o nosso A e J. O XI são quantos cortes eu fiz utilizando o padrão 1. Então, ele vai pegar 0 vezes quantos cortes ele fez utilizando o padrão 1, mais 0 vezes quantos cortes ele fez no padrão 2, assim por diante, até chegar aqui, 1 vezes quantos cortes ele fez utilizando o padrão 5, mais 1 vezes quantos cortes ele fez no padrão 6, assim por diante, até chegar aqui no 3 vezes quantos cortes ele fez com o padrão do tipo 10. E aí, essa vai ser justamente a informação que ele armazenou aqui. Ele vai somar tudo isso e vai ter essa informação, isso aqui, ou seja, quantas barras ele produziu. Vamos supor, então, que ele produziu 100 barras. Vamos supor que nessa multiplicação deu 100. Só que a demanda, nós podemos ver que é 92. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai pegar, então, esse 100 menos 92. Sobraram 8. Então, esse resultado aqui é justamente 8. Nós temos aqui a dimensão da barra J, que é justamente 2 metros. É essa informação daqui, ó. Então, ele vai pegar as 8 barras que sobraram vezes 2 metros. Logo, além da sobra que pode ter, a perda que eu posso ter dos cortes, vai ter sobrado 8 vezes 2, 16 metros de barras de 2 metros. Então, com isso agora, nós temos tanto a perda, que é aquele material que eu não posso utilizar, justamente porque ele tem um pedaço menor do que 2 metros, mais a minha perda, que eu vou ter das barras que eu não vou ter como armazenar. E aí, nós temos já aqui a nossa função objetivo nova. Podemos ver que a nossa restrição continua igual. Aqui, nós determinamos que a produção deve ser maior ou igual à demanda. Conforme nós vimos, ó, isso daqui é exatamente o que nós temos aqui em cima, é a nossa produção. Aqui, ela pode ser maior ou igual à demanda, só que o modelo ele vai tentar deixar a produção o mais próximo da demanda. Por quê? Porque se ficar muito acima da demanda, nós vamos ter uma perda aqui. E com isso, nós vamos piorar, vamos ter um problema em otimizar a nossa função objetivo. Então, por isso, o modelo irá buscar sempre ter uma produção bem próxima da demanda desejada. Além disso, nós temos aqui que o nosso xi pertence aos números positivos inteiros. Temos aqui já a nossa solução. Observe que interessante, a solução aqui indica o número de cortes que nós devemos utilizar de cada um dos padrões. 39 cortes utilizando o padrão 3, 50 cortes utilizando o padrão 7 e 21 cortes utilizando o padrão 9. Com isso, nós vamos ter um excesso de uma barra do tipo 3, conforme nós podemos ver aqui, e somando as perdas que nós vamos ter aqui dos cortes dos padrões, vamos ter uma perda total de 53. Vamos entender então como chegamos nesse valor de 53? O padrão tipo 3 ele não tem perda, correto? O padrão do tipo 7 tem 1 metro de perda. Eu produzi 50, logo já tenho 50 metros sobrando aqui, 50 pedaços de 1 metro sobrando. Então, tenho 50 metros no total. E o corte número 9 também não tem perda. Então, eu tenho 50 metros que sobraram aqui dos cortes, mais uma barra de 3 metros que sobrou. Logo, 50 metros mais 3 tem uma perda total aqui de 53 metros. O modelo do LINGO é bem parecido com o modelo anterior. A única diferença, conforme nós podemos ver, é justamente a informação aqui do excesso das barras que vão sobrar, que está escrito justamente nessa parte que está selecionada agora. Essa aqui é justamente a perda que nós temos dos cortes, e essa é o fato que nós não vamos poder armazenar as barras que sobram. Então, justamente, nós vamos multiplicar o AJ vezes XI. Aqui dentro nós temos uma somatória. Observe que nessa é a somatória menos a demanda. A demanda não está dentro dessa somatória. É importante frisar isso.
aqui nós temos a somatória, isso aqui está subtraindo do total da somatória e não dentro da somatória. E aí, tudo isso daqui, então, esse resultado vai multiplicar o tamanho da barra. Nós vamos somar isso para as 3 barras, para a barra de 2 metros, para a de 3 metros e para a de 4 metros. Conforme nós temos aqui as três barras. Então, só para deixar bem evidente, isso aqui está entre parênteses, tá bom? Tem um parênteses aqui dentro. Essa demanda J não está dentro dessa somatória. É bastante importante frisar isso. Bom, e aí com isso temos a solução desse problema. Qual que é o ideal? Depende do problema que você tem. Será que o ideal é ter uma perda, ou seja, ter uma perda aqui de 50 metros de barras de 1 metro que eu não vou poder usar? Será que o melhor seria manter a solução do problema anterior e ter um excesso de barras? Isso depende. Além disso, você pode acrescentar um custo para cada uma dessas barras. Você pode acrescentar um custo de armazenamento para cada um tipo dos padrões de barra. Por exemplo, armazenar uma barra de 2 metros é mais barato do que armazenar uma de 4 metros. Talvez armazenar uma de 2 metros seja metade do custo de armazenar uma de 4. E assim por diante. Então, com isso, você vai alterar a solução ótima do seu problema. Então, é importante que você analise qual é o seu problema, quais são as informações que você pode adicionar, porque dependendo da situação que você tem, um caminho pode ser melhor do que o outro. O mesmo problema para 2 empresas diferentes podem ir para lados diferentes. Justamente que para uma empresa pode ser mais vantajoso fazer uma decisão, tomar uma decisão, e em outra empresa seja mais vantajoso tomar outra decisão. Bom, então nesse vídeo nós vimos aqui uma continuação do modelo de corte de estoque unidimensional, onde nós cortamos barras em uma serralheria. Bom, então outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te volto em breve, abraços e até mais!